Eu creio que isso é possível. Amém? Eu convido a todos que puderem, que tenham a Bíblia, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. É um capítulo muito interessante. E nesse capítulo nós vamos buscar algo novo do Senhor para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E vieram os homens de Quiriate-Jearim e trouxeram a arca do Senhor e a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram a Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. E aconteceu que, estando a arca em Quiriate-Jearim, muito tempo se passou, porque foram 20 anos. E toda a casa de Israel se lamentava diante do Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se voltardes ao Senhor de todo o vosso coração, e então tirai do meio de vós os deuses estranhos e Astarote, e preparai os vossos corações ao Senhor, e servi-o somente, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Guarde esse versículo. Então os filhos de Israel repudiaram os Baalins e Astarote e serviram somente ao Senhor. E Samuel disse: reúna todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isso, eles temeram os filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro de peito e ofereceu inteiramente em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus aproximaram-se para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão sobre os filisteus e os desmantelou. E foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até que chegaram a Betcá. Então Samuel tomou uma pedra e colocou-a entre Mispá e Sem, e a chamou o nome dela Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais aos termos de Israel, e a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Aleluia. Quais são as expectativas para o próximo ano que você tem acumulado na sua vida e no seu coração? Nós sabemos que não há vitória sem lutas. Toda vitória é a consequência natural de uma batalha, de uma luta. E quando há vitória, é porque houve, de fato, uma luta. E eu sei que nós enfrentamos lutas todos os dias.
você enfrenta no seu dia a dia. É um problema familiar, é uma questão de enfermidade, é uma questão financeira, é uma situação com um parente, é alguém que está numa situação impossível de resolver aos olhos humanos. Vivemos situações adversas, mas nada dessas coisas, nada disso deve tirar de nós a nossa fé. Nada disso deve nos afastar de Deus. Israel estava vivendo um tempo de crise, quando Deus levanta um homem chamado Samuel. E nesse tempo havia um povo muito forte que estava tirando a paz de Israel. Esse povo se chamava filisteus. Os filisteus eram um povo cruel, violento. E naquela época, em termos de tecnologia, eles estavam muito adiantados, muito mais do que Israel. E eles atacavam direto Israel, subjugavam Israel. Chegou o ponto até mesmo deles raptarem a Arca da Aliança. Então, uma sombra de derrota pairava sobre Israel. Até quando chegamos no capítulo 7, e Deus levanta Samuel depois de 20 anos de tempos sombrios, tempos difíceis, tempos de crise. Mas você percebe que pelo texto que você leu aqui, acompanhou a leitura, Israel estava vivendo uma fé inteiramente manchada pela idolatria, convivendo com os ídolos. Os Baalins, Asterotes, eram ídolos pagãos de outros povos, de outras nações. E por isso vinha o juízo de Deus, a subjugação de uma outra nação sobre Israel. Imagina, entra ano e sai ano e a mesma coisa, a mesma dureza, a mesma dificuldade, o mesmo problema. Será que tem como reverter isso? Será que tem como mudar isso? Senhor, eu quero um ano novo, mas com tudo novo. Um ano novo, mas tudo direcionado. Um ano novo, mas com tudo no lugar, tudo maravilha. Um ano novo, mas cheio de vitória. Mas não era isso que estava acontecendo em Israel. Havia ali o desejo de vitória, mas uma prática totalmente errada diante do Senhor. E é isso que acontece com muitas famílias, muitas pessoas que querem a vitória do Senhor, querem a bênção de Deus, querem criar expectativas, mas não se posicionam da maneira correta. E aqui nós vamos entender claramente que o problema de Israel era o seu pecado. Nosso problema, amados, é o pecado. E o pecado tem um aspecto interessante e que a gente precisa levar em consideração. O nosso pecado revela muito de nós. Mas o nosso arrependimento vai revelar muito de Deus. Então você pode mudar a situação de sua vida com o objetivo de experimentar o verdadeiro toque de Deus. E isso é possível se você mudar o posicionamento espiritual. E esse posicionamento espiritual é trocar a idolatria pelo único Deus verdadeiro. Segundo, limpar o seu coração do pecado cometido e substituí-lo pelo arrependimento e quebrantamento de coração diante de Deus. Deus não rejeita o pecador quando ele reconhece que é pecador. Deus não rejeita o pecador quando ele se arrepende do seu pecado. Deus não rejeita ninguém quando se submete à vontade de Deus. E esta foi a proposta de Samuel para o povo de Deus. Deus tem uma proposta para você nesta noite, para que 2026 seja um ano de expectativas realizáveis, produtivas, grandiosas na presença de Deus. Então, Samuel ele disse: olha, vocês precisam se juntar em Mispá.
e eu vou orar por vocês. Eu vou orar ali por vocês. E o povo se entregou ao propósito. Eu quero que nessa noite você não esteja aqui simplesmente porque é final de ano, mas que você esteja aqui com um propósito e que você se entregue a esse propósito. Nós estamos aqui para marcar um ponto estratégico na nossa vida, um propósito com Deus. Quem tem propósito com Deus? Quem tem propósito com Deus aqui? Se você tem propósito com Deus aqui, tudo pode ser diferente amanhã. Tudo pode ser novo amanhã. Porque você tem agora um compromisso, não consigo mesmo, mas com Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, coloque isso como uma referência espiritual na sua vida. Na minha vida, primeiramente Deus, depois as demais coisas, família, trabalho, enfim. Mas Deus está no centro. Se Deus está no centro, Ele vai te conduzir no propósito. Então, Mispá foi o ponto, foi a plataforma estratégica que Deus entrega ao povo diante de Samuel. E eles vão para lá. O que vai acontecer em Mispá? Em Mispá está todo o povo reunido. O Samuel, que é profeta, juiz e sacerdote. É um homem que está ungido por Deus para guiar o povo. E Samuel, naquele dia, ele oferece um cordeiro ao Senhor. Um cordeiro novo. Um cordeiro que, como chama aqui, de peito. Ou seja, um cordeiro que ainda mamava. Então, ele oferece esse cordeiro ali como um ponto inicial e crucial na vida do povo. O cordeiro representa o quê, queridos? O cordeiro representa um sacrifício, um derramamento de sangue, um holocausto, um sacrifício. E esse sacrifício nos arremete, nos faz lembrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é? Jesus. Então ali aquele cordeiro representava o Senhor para abençoar o povo. Significava ali que Deus estava perdoando o pecado e o pecado estava sendo punido e retirado do meio do povo. Mas naquele momento aconteceu algo extraordinário. Eles ficaram sabendo da notícia que os filisteus descobriram que eles estavam todos reunidos. E como os filisteus já tinham um pensamento, uma suposição pelo histórico de Israel que dominava Israel, que eles conseguiam ali vencer Israel, então os filisteus se posicionaram para ir contra Israel, já que eles estão em Mispá, já que eles estão ali reunidos, fazendo festa, vamos acabar com a festa deles. E essa ideia dos filisteus é a mesma ideia de Satanás. Quando você se posiciona diante de Deus, Satanás vai ranger os dentes contra você. Mas não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor é contigo. Muitos vão querer se levantar em nome do inimigo para destruir tua festa. Muitos vão querer se levantar para ser um impedimento diante de você, para ser um impedimento para você alcançar, para ser um impedimento para impedir o mover de Deus na sua vida. Mas não temas, porque o Senhor é contigo. Então os filisteus se posicionaram e se levantaram contra Israel, e eles foram na direção de Mispá. Porém, querido, aconteceu um fato extraordinário. É aqui quando Deus confronta o natural com o sobrenatural. E nós vivemos muito na esfera do natural. E a nossa fé, ela só avança quando você consegue romper a barreira do natural. E Deus está te chamando nessa noite para você romper com a barreira do natural. O natural é a vida natural. É aquilo que a gente consegue ver com os olhos humanos. É aquilo que nós conseguimos diagnosticar, calcular e achamos que aquilo é impossível. E ficamos fracos, ficamos desmotivados, não temos o alento necessário. Então esse natural precisa ser confrontado pelo sobrenatural. E naquele momento eles clamaram e pediram a Samuel: Samuel, ora por nós, Samuel, porque o inimigo está vindo, o inimigo quer impedir o agir de Deus. E Samuel, então, ele ora pelo povo. E sabe o que acontece, amado? Não era tempo de chuva, mas o Senhor trouxe um trovão. Deus trovejou do alto. Foi um
estrondo, e aquele estrondo enfureceu ali, de tal forma, a ira de Deus se manifestou contra os filisteus, que eles bateram em retirada, e o povo do Senhor se fortaleceu. Eles conseguiram dar um salto, eles deram um salto do natural para o sobrenatural. Pegaram então as suas armas e foram em direção aos inimigos, e romperam com os inimigos, mataram os inimigos, venceram os inimigos, e foram comemorar a vitória do Senhor. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Nós não podemos desistir achando que o caminho vai estar sempre limpo. Nem sempre o caminho vai estar limpo, querido. Nem sempre o caminho vai estar a mil maravilhas. Você se reúne para firmar propósito com Deus. Deus marca presença. Você ainda está no natural, mas Deus vem com poder para tirar você do natural. E muitas vezes isso vai se tornar uma necessidade, principalmente quando o inimigo se manifestar. E o inimigo vai se manifestar de alguma forma na tua mente, ele vai se manifestar em alguma atitude sua, ou ele vai se manifestar de uma forma externa, para tentar enfraquecer você, para que você não dê nenhum passo à frente, para que você não prossiga e pense assim: essa coisa de Deus, essa coisa de servir a Deus é uma ilusão, estar nesse propósito é uma ilusão, é perda de tempo, olha o que está acontecendo, olha o inimigo aparecendo. Querido, Deus está permitindo isso para que a tua fé rompa com o natural e sobressaia no sobrenatural. Aleluia. E é isso que acontece em Mispa. Aquele povo fraco, aquele povo subjugado por 20 anos. Agora eles recebem uma palavra poderosa. E eles acreditam que Deus pode fazer algo novo na vida deles. Bastava que tirassem as coisas velhas, toda a idolatria, todos os altares de Baal, todos os altares de Azerá, todos os altares dos Baalins, que tudo isso fossem tirados do meio do povo e houvesse então uma santificação, uma entrega, um reencontro com Deus. E Mispa se tornou o lugar do reencontro, o reencontro dos filhos de Deus com Deus, o reencontro dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das famílias de Deus, para marcar um novo tempo na história de suas vidas. Deus chamou você aqui nesta noite para marcar um novo tempo na história da tua vida. A existência do inimigo é uma realidade, mas a presença de Deus também é uma realidade. E nós precisamos viver na presença do Senhor em todos os momentos, por mais difíceis que pareçam. Não perca de vista a presença do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Nesse ano de 2025, quantas coisas difíceis aconteceram. Mas se você está aqui hoje, é porque você teve vitória, amém? Você teve vitória. Tem gente que passou pelo vale da sombra da morte. Né? Teve gente que passou por acidentes. Teve gente que viu a morte de perto. Né? Mas hoje você está aqui, porque Deus te deu vitória. Deus te deu vitória. E, amado, diante de tudo isso, o que vai acontecer? O povo se reúne. Lá, volta de novo, se reúne. E o que vai acontecer? Samuel, ele vai fazer algo incrível. Então Samuel tomou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem. E chamou o nome daquela pedra. Qual foi o nome da pedra? Ebenezer. Diga comigo, Ebenezer. Significa o quê? Que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Aleluia. O que o Senhor tem a ensinar-nos nesta noite com esse versículo? O que você aprende com isso? O que Deus está querendo fazer com você? Primeira coisa, Deus está querendo marcar a tua vida com um ponto de vitória dele. Amém? Deus quer marcar a tua vida com um memorial da sua presença e da sua vitória. Não esqueça disso. É importante a gente observar, de um certo modo, né, o significado da palavra Ebenezer, que Ebenezer, na verdade, significa até aqui nos ajudou o Senhor, tá? Colocado aí já na Bíblia, mas literalmente significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. E a gente sabe que em toda a Bíblia, em todo o contexto bíblico, sempre tem uma pedra, né? Sempre tem uma pedra. Quando Jacó saiu de casa, ele dormiu com a cabeça sobre uma pedra. E por causa daquela noite escura no deserto, fugindo, crise familiar, não é? Crise familiar, problema com o irmão, problema com o pai.
E naquela noite, sobre aquela pedra, ele tem o quê? Uma visão de Deus. E Deus ali marca a vida de Jacó a partir daquela noite. Mas se nós olharmos um pouco mais adiante, nós vamos ver que também Davi foi um homem que Deus colocou pedras em suas mãos. Davi enfrentou Golias, ele tomou para si 5 pedrinhas, mas só precisou uma para detonar com um gigante. Aleluia! Por isso a pedra, ela é muito importante simbolicamente para o povo de Deus, porque é algo que é durável, é consistente, tá? E é algo resistente. Assim é a palavra do nosso Deus. Ela é consistente, ela é resistente e ela é durável. Ela permanece para sempre. Naquele dia, o Samuel estava pegando uma rocha, estava pegando uma pedra e estava colocando aquela pedra ali como um símbolo da presença de Deus, um símbolo da marca de Deus, um símbolo da vitória de Deus, um ponto inicial na vida de Israel. Era uma situação muito importante, porque é Samuel que vai inaugurar em Israel uma fase de transição, saída do período dos juízes para o tempo da monarquia. Será Samuel que a partir daí vai ungir o primeiro rei e depois o segundo rei. Então é importante você entender algo. Deus é maravilhoso. Ele quer que você não esqueça. Tenha memórias. Memórias de que se você chegou até aqui é porque o Senhor te ajudou. E quando o discípulo de Jesus, quem foi? Pedro fez uma declaração interessante quando Jesus perguntou quem ele era. Eu acho interessante essa pergunta de Jesus, quem era Jesus? E os discípulos começaram a falar, olha, uns acham que tu és Jeremias, um dos profetas, ou João Batista que ressuscitou e tal. E aí Jesus vai e olha para ele e diz assim, e vocês, o que vocês acham que eu sou? E aí, naturalmente, Pedro se levanta, ele toma a frente e ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí o Senhor disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é esta pedra? A pedra não é Pedro, a pedra é o Cristo revelado. Amém? Tanto é que Pedro depois vai dizer que ele era a pedra angular, que foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa de Deus. Aleluia. Então essa pedra é o Ebenezer de Deus para nós, que se configura na pessoa de Jesus. Jesus é o Ebenezer. A pedra de Samuel é uma lembrança do passado, é uma lembrança do passado vencido por Deus. Amém? Guarde isso. Se você está aqui hoje, é porque o teu passado foi vencido por Deus. Amém? Teu passado não conseguiu conter você, amarrar você, prender você ou matar você. Teu passado não conseguiu tirar você da linha, tirar você da rota. Você chegou até aqui. Então, Ebenezer tem esse significado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Me fez vencer o meu passado. Me fez vencer o meu passado. Mas o significado interessante de Ebenezer é que é a mesma palavra usada no Salmo 121, quando diz assim, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ele vem ao nosso auxílio. Então, esse socorro, esse auxílio, é a mesma palavra, Ezer, de Ebenezer. A palavra Ezer, que é ajuda, socorro, que está sendo utilizada aqui por Samuel, declarada por Samuel, é a mesma que aparece nos Salmos. E nós vamos perceber, quando Josué atravessou com o povo o Rio Jordão, ele tirou de lá 12 pedras, como um marco da vitória de Deus, rompendo fronteiras, vencendo as batalhas com
todas as tribos de Israel. 12 pedras significavam 12 tribos. Ali Deus estava agindo com o seu povo de forma completa. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, Ebenezer, no tempo de Samuel, era uma vitória de Deus sobre o passado pregresso de Israel, mas uma grande expectativa para o futuro. Porque se o presente era agora visivelmente a marca de uma vitória, certamente havia ali uma fé de que essa presença, essa ajuda, esse auxílio iria continuar, porque a palavra Ezer significa ajuda poderosa de Deus continuamente. Então Deus ia continuar agindo, mas era necessário Samuel deixar de forma bem pedagógica para o povo de Israel que se eles chegaram até ali, foi porque o Senhor os ajudou. E aqui nós vamos entender um ponto muito importante. A glória da vitória não é dada a um homem, não é dada a um líder. A glória da vitória aqui está sendo dada inteiramente a Deus. Quem foi que ajudou? Quem ajudou? O Senhor. Então a glória da vitória é dada ao Senhor. Por isso, é importante não esquecer disso. O que vai modificar a tua vida, o que vai posicionar a tua vida e o que vai honrar os teus feitos lá na frente é a tua fé no Senhor. Porque a tua fé no Senhor vai sempre honrar o Senhor em tuas vitórias. Então não é o eu que tem que aparecer, não é o homem que tem que se mover, não é o homem que tem que ser ali glorificado. Foi Samuel. Foi os grandes guerreiros de Israel que deram a vitória. Samuel não disse isso. Samuel não disse que foi ele. Samuel não disse que foram os guerreiros. Samuel disse que foi o Senhor. Aleluia. E de onde nós podemos entender isso? A partir do posicionamento do povo, o arrependimento. Segundo, a partir da dependência da oração. Eles oraram ao Senhor. Samuel intercedeu. E terceiro, a partir da própria manifestação sobrenatural de Deus. Deus trouxe um trovão estarrecedor naquele momento e o povo se fortaleceu. Deus quer fortalecer você nesta noite. Deus quer fazer de você um guerreiro. Deus quer fazer de você alguém que alcançará a vitória. Mas é importante que você se posicione. Quais são os pontos fracos da sua vida? O que fez você nesse ano desviar do foco de Deus? O que afastou você da comunhão? Você talvez conseguiu estar na igreja alguns meses, mas não conseguiu realmente se posicionar espiritualmente. Como Deus tem falado nesses anos? Como Deus tem falado neste ano? Nós estávamos aqui, recebemos um relatório do nosso grupo aqui de assistência espiritual. E nós tivemos mais de 60 pessoas que tomaram uma decisão aqui nesse ano. É muita gente. É muita gente. Ou seja, Deus está trazendo para você a possibilidade de viver o novo de Deus. Aleluia. Para viver o novo de Deus, amado, nós precisamos tirar tudo que é velho de dentro de nós. Aquilo que está te influenciando. O que me influencia é a vaidade, tire a vaidade. O que me influencia é o mundo, a festa. Olha, rompa com isso. Jesus disse, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. É melhor você entrar caolho no céu do que com os dois olhos ir para o inferno. Jesus é radical. Então isso é um corte espiritual que a gente tem que fazer. Não é pegar uma faca e arrancar o olho, não, fisicamente, não faça isso. Tá? Mas é um corte espiritual. Mude a visão. E aí ele diz, olha, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o, porque é melhor você entrar no reino dos céus com uma perna só do que com as duas você caminhar para o inferno.
Está vendo como Jesus é radical para que haja mudança? Se você não se posicionar e fazer um corte radical na sua maneira de andar, você vai continuar andando com as duas pernas no caminho errado. E ele diz mais: se a tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrar no reino dos céus com uma mão só do que com as duas e para o fogo do inferno. Então Jesus, ele é radical com a maneira como você vive, aquilo que você faz. As nossas mãos representam as nossas obras. Se as nossas obras não agradam a Deus, não condizem com a verdade de Deus, então corta isso. Cirurgicamente, espiritualmente, faça esse corte, para você então entrar no caminho certo de Deus. Então essa radicalidade de Jesus, ela se faz necessária. Porque nós, muitas vezes, para mudarmos, nós precisamos ser confrontados. E quando nós lemos a palavra e meditamos na palavra, nós vamos ver primeiramente que há um confronto. Há um confronto de Deus com o homem, no sentido de trazê-lo de volta para o caminho, trazê-lo de volta para a verdade, trazê-lo de volta para o propósito, trazê-lo de volta para o plano original de Deus para mim e para você. Nós estamos aqui para quê? Porque nós queremos estar de volta ao plano original. Amém? Deus quer que você esteja de volta ao plano original. Quais são as tuas expectativas para 2026? Viver o plano original de Deus? Ou continuar mapeando do seu jeito e da sua maneira? Fazendo caminhos e veredas tortas. Seguindo a vontade da carne e dos pensamentos. Guiando-se pelas suas superstições. Fazendo a vontade de si mesmo. E achando que Deus tem que se enquadrar no seu quadrado. Não. Deus quer que você rompa com o seu quadrado e entre no processo da verticalização da vontade dele para a sua vida. A vontade de Deus para nós, ela tem um sentido vertical. Ela é descendente e transcendente. Onde nós recebemos dele e ao mesmo tempo correspondemos com ele. Você tem se correspondido com Deus? Você tem se posicionado com Deus? Qual tem sido a tua marca diante de Deus? Deus quer te dar uma ajuda forte nesta noite. Por isso que os israelitas sempre usaram a pedra como uma marca permanente da passagem de Deus, da história de Deus no meio deles. Até a geologia, arqueologia, melhor dizendo, a arqueologia encontrou em Israel muitas dessas marcas de pedras que foram levantadas para direcionar caminhos de Deus no meio do povo, para marcar caminhos de Deus, presença de Deus no meio do povo. Quais são as marcas da tua vida que demonstram que Deus passou por você? Quais são as marcas de Deus que fez você reconhecer que Ele é o teu Ebenezer? Quando Pedro revelou que Cristo é o nosso Ebenezer, que Ele é a pedra, que onde Deus estava ali edificando a sua igreja. Eu quero te dizer uma coisa. Ele é o nosso Ebenezer, não só do passado, mas também das expectativas do presente e do futuro. Porque em Jesus, a rocha dos séculos, o Ebenezer de Deus, que veio para nos ajudar, que veio para nos socorrer, Ele tomou sobre si o nosso passado. Ele ajusta em si o nosso presente e Ele projeta o nosso futuro. Porque Ele traz o poder para queimar toda a palha do pecado. Porque Ele traz o poder para mudar as estações do presente
e porque ele traz a promessa escatológica de um lar eterno na glória com o Senhor. Então estamos num caminho, estamos numa direção, e nessa jornada nós precisamos confirmar a presença de Ebenezer, a ajuda de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Jesus quer se manifestar poderosamente na sua vida. Ele quer conceder algo novo, do qual você sempre vai lembrar. Foi Deus que me deu, foi Deus que marcou. Mas para isso, antes de desejarmos, antes de querermos algo de Deus, é importante que nós voltemos-nos para Deus, nos entreguemos a Deus. A primeira doação, agora, você que já ouviu, você que já conhece, tem que ser sua. Tem que ser sua. Porque o teu pecado precisa ser tirado. Porque a tua atitude precisa ser mudada. Porque teu coração precisa buscar o Senhor. Olha o versículo 3. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se voltardes ao Senhor, voltar para Deus, de todo o vosso coração, então tirai do meio de vós os deuses estranhos e Astarote, e preparai os vossos corações ao Senhor e servi-o somente. Percebe? Deus quer exclusividade. Não podemos servir a Deus e ao mundo. Não podemos servir a Deus e aos interesses pessoais. Não podemos servir a Deus e os ídolos que guardamos no nosso coração. Quais são os ídolos que você tem guardado no seu coração? Ah, lá em casa não tem nenhum ídolo, não tem nenhum ídolo na parede. Não, Deus não está preocupado com ídolos na parede. Deus está preocupado com os ídolos que estão dentro do seu coração. Quais são esses ídolos? Hoje é dia de você quebrar esses ídolos. Hoje é dia de você tirar esses ídolos para que você experimente o sobrenatural de Deus, porque Deus ele é exclusivista. No que diz respeito à devoção, à adoração e a servi-lo, é com exclusividade. A palavra diz que Deus não dá a sua glória a outrem, é somente a Ele, para Ele e por Ele. Então você precisa entender isso. Nós temos a grande oportunidade da grande virada, fazendo da maneira correta e deixando Deus realmente ser quem Ele é. O Deus eterno, poderoso, que pode mudar totalmente a nossa vida, tirando esses ídolos. Talvez alguns ídolos vão estar muito arraigado, porque tem muitos anos que ele está lá, como um vírus, corroendo tua fé, corroendo a tua vida, corroendo a tua prática. E esse ídolo pode ser a avareza. Pessoas que são totalmente dependentes do dinheiro, a ponto de achar que o dinheiro é um Deus. Outras pessoas possuem ídolos que é puramente a vaidade. Não, eu não vou ser crente, não vou servir a Deus, porque eu não vou poder mais participar dos banquetes da vaidade. Querido, não sou eu que estou falando sobre isso, é Deus na sua palavra. Se não houver essa limpeza, se não houver essa exclusividade a Deus, você pode nunca experimentar o sobrenatural de Deus. Mas esse Deus que é tão poderoso, Ele quer que você faça uma entrega poderosa, que você tenha essa atitude e marcar um ponto na sua vida. A partir daqui é com o Senhor. A partir daqui está fora todos os vícios. Daqui para frente está fora toda a prática pecaminosa. Quantos ainda estão presos lá na pornografia? Quantos jovens estão presos na masturbação?
Quantos ainda estão vivendo um vício secreto que ninguém sabe, mas Deus sabe? Quantos ainda estão guardando no coração uma mágoa, guardando no coração uma vingança? Isso se torna, de fato, uma referência maligna em você. E você se torna objeto da malignidade satânica. E ele vai fazer com que você viva sempre no fracasso. Então, a proposta de Deus é que realmente haja uma revolução na sua vida, uma revolução espiritual, uma revolução social e uma revolução psicológica na sua mente, porque a sua mente é bombardeada todos os dias com vozes negativas. Você nunca vai conseguir, você nunca vai ser alguém, você é um perdedor, você é um miserável, você é uma carta fora do baralho, você não vai chegar a lugar nenhum. Quantas palavras você já ouviu sobre isso? E às vezes, palavra lá do tempo de menino, da infância. E você carrega isso como um vírus dentro da tua alma, no mais profundo. E você muitas vezes se entristece por causa disso. Ou porque alguém te feriu, te bateu. Ou porque alguém fez algo que você sofreu. E isso se tornou algo maligno dentro de você. Você não tem que condenar ninguém. Não resolve. Você precisa fazer o que Deus está mandando. Arrancar tudo aquilo que está na alma, que está na mente, que está no coração. Limpe todo o espaço e diga: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E daqui para frente não tem filisteu. Daqui para frente não tem mais medo. Daqui para frente não tem mais fraqueza. Daqui para frente não tem mais desânimo. Daqui para frente é com o Senhor. É com a rocha de libertação. Os Salmos 40 nos diz que Ele nos firmou o passo sobre a rocha e nos tirou de um charco de lodo, lá do profundo abismo, e nos firmou os passos sobre a rocha e pôs nos nossos lábios o quê? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então declare ao Senhor: a partir de hoje, Senhor, há um ponto de Deus na minha vida, uma nova história, um novo começo, algo de Deus para modificar por inteiro o meu viver, a minha vida, e eu quero ser a boa influência de Deus nesta sociedade, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu quero ser o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que realmente vai dizer: não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, pela presença do Senhor, que tudo vai mudar e que tudo vai acontecer de forma proativa, poderosa e grandiosa. Deus agindo no sobrenatural na minha vida, em nome de Jesus. Fica de pé, quero orar com você. Quando a gente faz uma viagem, né? Você passa por muitas situações, perigos de morte. E quando você volta, chega, você vai perceber que o veículo que você utilizou pode ter sido uma moto, pode ter sido um carro. Ele vai precisar de alguns reparos. Ele está sujo. Ele vai precisar ser lavado, não é? Queridos, nós fizemos uma jornada de janeiro a dezembro. Eu quero que agora olhe para a sua jornada. O que é que ficou sujo? O que é que ficou precisando de uma manutenção? Para você equilibrar as coisas. Houve gastos, houve contas vencidas, e você precisa agora equilibrar as coisas. E esse é o ponto estratégico de Deus. Chegou a hora
O cordeiro já foi sacrificado. A água já foi derramada. É a palavra. E o Espírito que já veio. Deus já preparou tudo. Deus preparou o encontro. Deus preparou o sacrifício. Deus preparou a água. Agora é você. Se render, se entregar e deixar Deus abençoar. Fecha teus olhos. Eu quero que você pense na sua jornada. Pai querido, Deus eterno, o Senhor já preparou tudo. Estamos reunidos. Hoje estamos em Mispa. O Senhor já preparou o sacrifício na cruz. E agora, Senhor, é a nossa vez de orarmos a Ti, de tirar toda a sujeira, de lavarmos, Senhor, toda a roupa suja, de tirarmos todos os ídolos do coração e da alma. É hora de fazer os reparos da viagem, para que tudo volte ao equilíbrio e que venha Ebenezer, o Deus da ajuda, o Senhor que provê todas as coisas, o Senhor que faz triunfar poderosamente o sobrenatural na nossa vida pregressa, tão natural para nós. Pai querido, faz-nos ver hoje a marca divina de um ponto de congruência, onde nós somos inteiramente marcados, Senhor, pela Tua presença, pela Tua face, pelo Teu poder, a partir do que o Senhor já fez na cruz, o Cordeiro sacrificial. Ó Deus, que o Teu sangue seja agora, ó Deus, passado em cada vida, em cada alma aqui presente. Passa o Teu sangue, Senhor, em cada coração. Passa o Teu sangue, Senhor, em cada vida. Sinta, ó Deus, sinta, ó Pai, aqui cada um de nós sendo inteiramente, ó Pai, inteiramente derramados na Tua presença. Age poderosamente, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor. Ó Deus, olha para cada um aqui, Senhor. Olha para a vida de cada um aqui, Senhor. E nesta noite, Senhor, que o natural seja vencido pelo sobrenatural de Deus. Age, Senhor. Faz-nos crer, ó Pai, que o melhor de Deus está a caminho, está chegando, está vindo. E profetizamos aqui, ó Pai, que o Teu propósito, Teu querer, Senhor, Tua vontade vai ser concretizada em cada família. Em nome de Jesus. Aleluia. Nesse momento eu quero que você profetize. Profetize a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Faça declarações como fez Samuel. Samuel declarou que o Senhor estava ali, realizando, fazendo. Você vai fazer declarações que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir o seu propósito na tua vida, e você vai crer, e você vai receber.